Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa bolsa de crochê, uma bolsa super fácil de ser confeccionada. A seguir, confira a lista de materiais, mas antes eu gostaria de convidar você que não é inscrito aqui no canal para se inscrever e receber aulas e dicas semanalmente. Ative o sininho e se você gostar da aula, deixe o like e aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos. Para trabalhar a bolsa, eu vou usar o Barroco Natural 10, agulha para crochê número 6, e aqui como acessório eu vou usar botão de imã para o fechamento e vou usar também alça de madeira redonda, mas aqui, gente, é só uma opção e eu vou mostrar para vocês na aula que vocês podem substituir aqui por uma alça, de repente, de uma bolsa que você já tem em casa. Você pode fazer a sua de crochê, então é bem assim, opcional mesmo. E eu vou colocar lateralmente uma alça de couro, para que eu possa carregar a bolsa das duas formas. Então, aqui no tom marrom, já combinando com a alça de madeira. Antes de começar o passo a passo, eu vou passar as medidas em centímetros. Eu tenho na largura da bolsa 32 centímetros e aqui na altura 23 centímetros. Lembrando que aqui é opcional, você pode fazer mais correntinhas e fazer ela mais larga, ou você pode fazer mais carreiras fazendo ela com a altura maior. Você que escolhe tanto largura quanto o comprimento. Dessa forma, você pode usar também, por exemplo, o Barroco 6, o Barroco Max Color 6, você pode usar o Barroco 4, o Barroco 8, você pode trabalhar com outro fio mais fino ou fio mais grosso, como, por exemplo, o fio náutico. Você pode se guiar pelas medidas, já que tanto par ou ímpar nas correntinhas sempre vai dar certo e você não precisa se preocupar com essa parte. Você vai medir os centímetros que você quer no fundo e depois trabalhar a quantidade de carreiras que você queira no comprimento. Assim, você faz a bolsa no tamanho desejado. Inicio a bolsa fazendo um cordão com 32 correntinhas. Lembrando, gente, que esse início, ele pode ser feito com qualquer tamanho do cordão de correntinha, sendo ímpar ou par. Você pode medir o tamanho que você quer a sua bolsa, acrescentar cerca de 2 centímetros de cada lado para o fundo. Então, você, com o cordão de correntinhas, já consegue ter ideia do tamanho. O tamanho que você quiser, você pode trabalhar essa bolsa maior, menor, você escolhe. Depois que eu fiz aqui as minhas 32 correntinhas, aqui no meu caso, eu pulo uma, duas e começo a trabalhar em pontos baixos até chegar ao último pontinho, a última corrente do cordão, fazendo um ponto baixo para cada correntinha de base. Uma dica, aqui, para que o cantinho fique bem fechado, na última correntinha eu não pego só uma alcinha, eu pego duas alças. E aí, sim, eu trabalho o meu ponto baixo, volto nessa mesma correntinha e faço mais 2 pontos baixos. Fiquei com 3 pontos baixos na última correntinha. Olha só como ele já arredonda para formar o fundo. Depois disso, eu continuo trabalhando
um ponto baixo para cada ponto de base, até percorrer toda a lateral, chegando aqui no final da carreira, onde também faremos essa parte arredondada para formar o fundo. Chegando aqui no finalzinho, o último ponto, pego 2 alcinhas para ficar bem fechadinho, faço 1, 2, 3 pontos baixos. Só que eu tenho as correntinhas, as 2 correntinhas que eu fiz no início como vira. Eu esqueço essas correntinhas, pulo e fecho a minha carreira no primeiro ponto baixo que fizemos. Assim, eu mantenho 3 pontos de um lado, 3 pontos baixos do outro. Subo aqui uma corrente e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no primeiro dos 3 nessa parte arredondada. Chegando na parte arredondada, onde eu tenho os 3 pontos baixos juntos, eu trabalho 2 pontos baixos em cada um dos 3. Então, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo, já fiquei com 2. Vou no próximo, trabalho um ponto baixo, volto nele novamente e faço mais um baixo. Fiquei com 2 pontos em cima de um. Novamente, no próximo, que já é o terceiro, 2 pontos baixos. Onde eu tinha 3, agora ficaram 6 pontos baixos. Faço um ponto baixo para cada, e aqui do outro lado, a mesma coisa. 2 baixos juntos, 2 baixos juntos e 2 baixos juntos, nos 3 pontos que eu tenho na parte arredondada, como já fiz desse lado. Carreira finalizada. Aqui eu também finalizo o fundo da bolsa. Agora eu vou começar a trabalhar a base. Faço uma corrente e eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só na alça de trás. Para reforçar aqui, uma dica: ao invés de pegar só na alça de trás, quando eu olho atrás, eu tenho uma laçadinha. Eu venho e passo a agulha nessa terceira laçadinha e faço o ponto baixo. Assim, ele reforça muito mais essa parte do fundo. Então, deixo a primeira laçadinha, venho na segunda, e ali logo atrás eu tenho a terceira laçada. Passo a agulha e faço o ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base, trabalhando dessa mesma forma. Não tenho mais aumentos, trabalho um ponto baixo em cada. Esse relevo que fica aqui, depois no final eu faço um acabamento. Bem, aqui, depois de finalizar a carreira, eu vou começar o ponto baixo centrado. Eu fiz o último ponto, aqui eu tenho o início da carreira, e agora eu não fecho essa carreira com ponto baixíssimo. Eu já venho sobre o primeiro ponto e trabalho o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou começar a trabalhar em ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado, ele também é um ponto baixo da mesma forma que a gente faz o ponto baixo que já estamos acostumados. A única coisa é que eu mudo o lugar de passar a agulha. Eu sempre passo a agulha, ó, aqui nesse espacinho que eu tenho por baixo das 2 laçadas. Então, venho, passo a agulha. Ó, já fica até aquela abertura ali que vocês podem ver onde costumamos passar. Passo, busco a laçada, fiquei com as 2, fecho. Esse é o ponto baixo. O ponto baixo centrado, eu vou pegar um pouquinho mais para baixo. Então, eu ia passar a agulha aqui, normalmente. Só que quando eu olho aqui do lado, eu tenho, ó, uma laçada, 2. Fica parecendo um ponto
V, ó, fica parecendo um Vzinho. E eu vou passar a minha agulha por dentro desse V. E faço o ponto baixo. Olha só, ele fica um sobre o outro, um V sobre o outro. Venho novamente, ao invés de passar aqui no espacinho que já estamos acostumados a trabalhar, eu venho do lado, por dentro do Vzinho, busco a laçada, ponto baixo. Novamente, ó, passo sempre, costumo passar normalmente pelas laçadas, embaixo das laçadas. Quando eu olho um pouquinho mais pra frente aqui do lado, olha ali o Vzinho. Então, eu acostumo a ver esse Vzinho e passo a agulha por dentro dele. Só isso, gente. Agora, em carreiras circulares, sempre fazendo o ponto baixo de forma centrada, só circulando. E ele vai começar a formar o que a gente chama de saco da bolsa, a base mesmo. Por quê? Agora eu não tenho mais aumentos, eu vou trabalhando aqui de forma circular, também não tenho início e final de carreira. Eu vou mostrar depois para vocês lá em cima no acabamento como eu faço a finalização da carreira. Agora, então, só circulando, sempre ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado. A altura, você que determina o tamanho da base da sua bolsa. Eu vou continuar trabalhando e quando eu tiver a base, eu volto mostrando para vocês como ficou e dando continuidade. Já trabalhei toda a base, eu fiz 20 centímetros depois da carreira do relevo do fundo da bolsa, eu tenho aqui a base já finalizada. Olha como fica super fechadinho e o acabamento, o ponto fica bem bonito. Depois dessa parte já concluída, eu vou para a colocação das argolas nas laterais, finalização e acabamento da base, e depois vamos colocar a alça na parte central de cada um dos lados e finalizando colocando a alça dos lados aqui na argola e também fazendo o acabamento na parte em relevo. Para colocar as argolas, eu vou deixar aqui a bolsa dobrada bem certinha. Eu vou trabalhar 3 pontos de um lado, 3 pontos do outro, fazendo essa colocação bem na direção da lateral, me guiando pelo início, pelo fundo da bolsa. Como eu faço essa colocação? Dessa forma que eu vou mostrar para vocês, fica bem firme e o acabamento fica bem bonito. Então, eu coloco a argola virada aqui para baixo. Olha só, eu não coloco lá na parte de cima, eu venho aqui com ela para baixo. E eu esqueço a argola e sigo os pontos da base, ou seja, eu vou trabalhar 3 pontos baixos centrados, passando pelo ponto e passando também pela argola. Então, é como se eu estivesse trabalhando normalmente os pontos, só que a argola, ela já fica embutida, já fica pronta a colocação com esses pontos. Então, olha só, 3 pontinhos, a argola já está fixada, ela fica super firme, não tem como soltar aqui dos pontos. E o acabamento, né, ó, fica super bonito porque você acompanha os pontos já da base. Já coloquei desse lado, agora trabalho em pontos baixos centrados até a outra lateral. Deixo bem certinha, que eu posso contar os pontos de um lado e do outro também, para me certificar que está bem certinho. E
centralizo aqui os pontos, 3 pontos, como eu fiz na primeira argola. E depois dou toda a volta até chegar aqui na primeira argola que já prendemos. Então, toda a volta, uma argola de um lado, uma argola do outro, e depois disso, eu trabalho mais uma carreira em ponto baixo centrado e depois eu faço a carreira de baixíssimos como acabamento. Já coloquei a argola dos dois lados e depois disso eu trabalhei mais uma carreira em ponto baixo centrado. Quando eu chego aqui no final dessa carreira, que eu fiz depois da colocação da argola, olha só, colocação da argola, depois eu fiz mais uma carreira. Então, aqui é o finalzinho dela. Agora, eu faço uma carreira em pontos baixíssimos. Então, passo a agulha, busco a laçada e fecho. Em toda a volta. Essa carreira em pontos baixíssimos, além dela dar um acabamento que fica bem bonito, ela também é uma carreira bem importante porque ela não deixa a bolsa ceder depois. Então, eu perco a elasticidade da última carreira, o que é bem legal na confecção de bolsas, porque eu garanto que a minha bolsa, ela não vai ceder, ela não vai esticar depois do uso, depois da lavagem. Então, ela permanece sempre com o mesmo formato, independente do peso que você carregue, o quanto você use, o quanto você lave, ela sempre fica da mesma forma. Então, olha só, aqui já o acabamento, olha como ele fica um acabamento bem bonito. Eu vou dar a volta em toda a carreira e depois eu volto dando continuidade. Cheguei ao final da carreira em pontos baixíssimos. Agora, eu venho, puxo o fio, aqui eu já cortei, eu sempre deixo uns 15 centímetros mais ou menos para arremate. Depois disso, eu venho no próximo ponto, passando por baixo das duas laçadinhas, vindo com a agulha aqui do avesso, e lá no direito, eu puxo o fio, trazendo ele aqui para trás. Eu vou deixar ele aqui pré-arrematado, porque depois arrematamos tudo no final. Então, eu busco uma laçadinha, vejo uma que está mais próxima, eu posso até pegar uma agulha mais fina, que ajuda bastante. Busco a laçada e passo o fio por dentro. E deixo ele aqui na espera. Por quê? Depois, eu faço o arremate todo de uma única vez. Inclusive, eu vou mostrar para vocês como eu uso a cola para selar o fio. Depois disso, eu viro a bolsa com a abertura de frente para mim e vou trabalhar o acabamento na parte de baixo, onde deixamos aquele relevo da laçadinha. Então, o que eu faço? Eu nem dou nó, eu venho aqui em uma das laterais, passo a agulha pela laçada, busco o fio. E agora, eu vou trabalhar uma carreira em pontos baixíssimos, como eu fiz na parte de cima da bolsa. Então, venho, busco a laçada, passo por dentro. Essa laçadinha, depois eu vou puxar pro lado de dentro da bolsa, pro avesso, e arrematar junto com a pontinha do final. Então, só circular toda a base, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto que eu tenho na base, em cada laçadinha. Bem, aqui eu já finalizei a parte do acabamento, a carreirinha de acabamento, e depois que eu terminei, eu trouxe esses fios aqui pro lado avesso. Eu ainda não arrematei, ó, eles estão soltos. Para arrematar, eu faço o seguinte, eu vou dar 2 nozinhos. E depois disso, com a ajuda de uma agulha mais fina, eu venho puxando uma ponta para um lado, outra para o outro, passando por dentro dos pontos. Depois eu corto e no final eu sempre pingo um
pinguinho de cola de silicone líquida ou cola pano. Então, venho, pingo aqui, depois só corto o fiozinho e ele já sela o arremate. Agora, já temos a base da bolsa finalizada. Eu escolhi colocar uma alça de couro, que eu vou colocar aqui, passando de um lado ao outro, ficando uma bolsa tiracolo. E também vou colocar na parte central a alça de madeira, aqui nessa parte. Para colocar essa alça, primeiro eu faço um preenchimento aqui na parte onde eu tenho a volta que eu vou colocar por cima do crochê, e depois de trabalhar essa parte, eu faço a costura com agulha de tapeçaria de forma centralizada. Depois disso, ainda vamos colocar um botão de imã aqui na parte de dentro para fechar melhor a bolsa. Agora, eu vou mostrar como fazer essa parte do preenchimento sobre a alça de madeira e depois a costura na base da bolsa. Bem, aqui na alça, eu vou fazer o seguinte, essa alça, ela pode ser, como eu disse para vocês, de madeira, uma alça que você tem em casa, de repente que você tenha de uma bolsa que você já não usa mais, mas dá para reaproveitar a parte da alça. Essa daqui é redonda, formato de argola, e para fazer o preenchimento é bem fácil. Eu faço nozinho inicial na agulha, e depois disso, eu venho aqui na alça, passo a minha agulha, busco a laçada, sempre alinhando os fios para que eles fiquem paralelos, e eu passo prendendo como se fosse um ponto baixo. Sempre dou uma ajustadinha, novamente. Venho, alinho os fios, dou uma puxadinha, inclusive no fio da argola, ó, pra ficar bem alinhadinho, e puxo. Aqui, claro, em cima da bancada, aqui como eu estou fazendo, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas quando a gente pega mesmo próximo ao corpo, com mais conforto, fica bem mais fácil ainda para trabalhar essa parte. É bem simples, ó, como se fosse um ponto baixo, eu vou trabalhando. Eu vou contar aqui por cima, ó, 1, 2, 3 pontos, como se eu tivesse 3 pontos baixos, eu vejo as argolinhas, 1, 2, 3. Eu vou trabalhar até completar 20 pontos, então, 20 vezes passando pela alça. Vou até completar as 20 vezes e volto, depois preenchido já, para que possamos fazer a costura. A hora que eu acabo, que eu termino por 20 vezes esse processo, eu deixo pelo menos uns 50 centímetros de fio, para que possamos passar esse fio na agulha de tapeçaria e depois fazer a costura da alça aplicando na base de crochê. Já passei o fio pela agulha de tapeçaria, e aqui vocês vão ver que eu tenho alguns fiozinhos de marcação de outra cor. O primeiro, que é esse fiozinho central, eu coloquei aqui prendendo a alça e a base da bolsa. Separei 10 pontos de cada lado, contando pelas laçadinhas. De um lado e do outro, eu coloquei na base da bolsa um fiozinho de um lado, um fiozinho do outro. Por quê? Assim eu garanto que a alça vai ficar na mesma posição, a quantidade de pontos e também a parte da base. Depois disso, eu posso começar a costura. E essa costura eu faço da seguinte forma: eu passo na base e passo pela laçadinha. Passo na base e passo pela laçadinha. Eu vou passar em todos os pontos. Venho passando pela base de acordo com a curvatura da alça. E também na laçada, que seria
da parte do preenchimento. Então, ó, ele vai ficando com uma costura bem bonita e também com a costura bem firme, prendendo as duas partes. Dessa forma, eu venho trabalhando até chegar aqui ao outro lado, sempre alinhando para que possamos ficar com a mesma quantidade de pontos daqui até o marcador, daqui até o marcador. Depois que eu terminar essa parte da costura, eu viro, vou preencher a outra alça e fazer a costura da mesma forma. Terminei a costura dos dois lados, então essa parte da alça já prontinha. Depois disso, fica faltando colocar o botão de imã, que eu vou mostrar para vocês como fazer isso agora, e depois colocar as alças laterais. Eu arremato esses fios de sobra da mesma forma que eu já fiz lá na parte de baixo do acabamento. Eu puxo ele pro lado avesso, dou um nozinho, levo um para cada lado e selo com um pinguinho de cola. O botão de imã, esse aqui que eu vou usar, é o que eu mais indico para vocês, porque ele tem, ó, 4 ganchinhos. 1, 2, 3, 4. Então, você só vai posicionar de um lado, do outro, sempre de acordo com que ele fecha. E costura. Linha e agulha de costura, só dou uns pontinhos em cada um dos 4 lados e depois disso, só fechar. Lembrando que eu tenho que posicionar aqui central, né? Então, eu venho, conto os pontos nessa parte aqui de dentro, argola para cada lado, centralizado de acordo com a alça. Eu conto, eu posso colocar aqui um marcador também com um fio de outra cor. Vamos supor, eu sempre coloco 2 carreiras aqui para baixo. Do outro lado também, 2 carreiras e na mesma posição para que ele fique bem certinho no fechamento. Já finalizei o arremate, fiz a costura do botão de imã. Eu já tenho toda a parte da bolsa finalizada. Agora, eu coloco a alça. E prontinho. Já tenho a peça pronta, finalizada. Bem, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, aproveite, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe o like. E até a próxima. Tchau, tchau!